Como é que é, pessoal? É o vosso boy, o Andy Tcheco Sola. Não estou sozinho, estou com a Eto Mudieto TV. Vocês conhecem, vocês sabem de que se trata. A TV comunitária que fuzilou outras TVs comunitárias. E para isso, para vocês comprovarem isso, ativem o sininho das notificações e sigam o nosso canal para se manterem atentos sobre todas as novidades do mercado. One! Vamos falar também qual é o enquadramento do Kuduro naquilo que é a perspectiva de traços culturais, daquilo que é também a questão da própria cultura. Então, surgem algumas questões naquilo que é a questão de como deve se enquadrar o conceito numa perspectiva antropológica, sociológica e cultural, daquilo que é o Kuduro. Quando falamos sobre o Kuduro, estamos, na verdade, nos referir naquilo que é um dos aspectos da cultura angolana. Num sentido lato, pode-se afirmar sim que o Kuduro é cultura. Cultura por ser um elemento identitário, um elemento na qual o povo angolano usa para se identificar e se expressar. Agora, no sentido daquilo que é o conceito, que chega a ser o conceito de cultura, o Kuduro está enquadrado naquilo que são os aspectos culturais. Então, não podemos confundir cultura, aspecto cultural e também complexo cultural. Quando falamos de cultura, estamos a falar de um conjunto de itens, estamos a falar de um conjunto de elementos que constituem um certo repertório que nós acabamos por chamar cultura. Dentro da cultura, por exemplo, nós vamos encontrar a música, vamos encontrar a dança, vamos encontrar os rituais, a religião. Então, neste caso, quando falamos do Kuduro, falamos de um elemento que identifica um povo. Porque se viajamos para o mundo, em qualquer parte do mundo, e perguntamos, por exemplo, sobre o funk, o referencial será Brasil. Se falamos sobre o sertanejo, a referência seria Brasil. Mas se falamos também sobre o Kuduro, a referência seria Angola. Então, eu quero mostrar que existem elementos que servem como coisas identitárias, elementos que identificam ou caracterizam um povo. Então, se o Kuduro é cultura ou não, primeiro depende da forma como vamos abordar essa questão. Se vamos falar no sentido lato ou no sentido restrito, dizer que numa perspectiva abrangente, numa perspectiva lata, o Kuduro é sim cultura. Cultura por quê? Por ser um elemento identitário, um elemento que caracteriza, identifica, serve para expressar pensamentos, ideias, emoções e tudo quanto um grupo usa para poder se identificar. Tudo quanto um povo usa para aquilo que é a questão de se expressar, da questão também adaptativa, porque a questão da cultura é muito, mas muito abrangente. Então, nós vamos falar da cultura simplesmente naquilo que é a questão de identitária, não na questão de sobrevivência. Porque se olhamos para aquilo que é a questão de sobrevivência, a cultura também serve como um mecanismo de adaptação. Por que eu falo isso? Imagina, se você olhar para os grupos que moram na calota polar, ou seja, no Polo Norte, aqueles indivíduos enfrentam um ambiente muito diferente, por exemplo, de povos que vivem no Saara. Se você vê aqueles indivíduos para poder sobreviver, por exemplo, usam o trenó, usam lobos para poder se locomover. Muito diferente do indivíduo que mora, por exemplo, no Saara. O indivíduo do Saara, normalmente, você vê os árabes, por exemplo, usam o camelo para poder se locomover e fazer outras atividades. Então, aqui vemos que a cultura, esse mecanismo de adaptação, tem a ver com cultura, a forma como um grupo sobrevive ao ambiente onde está instalado. Ou seja, todo o mecanismo que ele usa para enfrentar o ambiente, para poder lidar com ele e sobreviver, também tem a ver com questões culturais. Mas eu não vou falar da cultura nesse aspecto, vou falar na cultura daquilo que é mais a questão identidade.
daquilo que eu tive acesso, pude ver que para indivíduos que afirmam que o Kuduro não é cultura, né, eles olham, quer dizer, eles fazem análise da cultura, né, usando o juízo de valor. Ou seja, para esses indivíduos, cultura só tem que ser tudo aquilo que engrandece um povo, né, aquilo que está ligado ao benefício de um povo, aquilo que não é, digamos, um atentado para aquilo que é a moral, que é a integridade humana. Né? Mas quando se faz a análise, né, de um contexto cultural ou da cultura, não se pode usar juízos de valor, okay? Não se pode falar que essa coisa, por ser um atentado à moral pública, à moral do próprio grupo, por ser um atentado àquilo que é a própria integridade humana, não é cultura. Né? A cultura não podemos olhar na cultura nas questões de aspecto positivo e negativo, ou de mal ou bom, né? Porque fazer um tipo de leitura desse naquilo que são as questões culturais levam a atitudes etnocêntricas. Etnocêntricas por quê? Porque quando eu acho que um elemento cultural, uma expressão cultural é negativa, ou seja, a expressão cultural do outro é negativa, eu me sinto no direito de julgar e até subjugar esse indivíduo, porque na minha perspectiva, ele tem um modo de vida errado, um modo de vida abominável. Então, se eu acho aquele aspecto negativo, então posso combater. Isso pode dar origem a extermínio físico do próprio indivíduo ou do próprio grupo, como também pode dar em questões de etnocídio, né? Que é tentar, ou seja, tentar pegar um indivíduo, né, e fazê-lo esquecer daquilo que são os seus próprios costumes. Então, existem aspectos culturais até hoje, isso se verifica até no contexto angolano, né, de culturas onde se verifica a infibulação, ou seja, que é a incisão do clítoris feminino. Então, se olhamos para esse aspecto, né, naquilo que é a nossa visão normal, aquilo para nós é errado, mas nem por isso nós vamos falar que aquilo não é uma cultura, não é um aspecto cultural desse povo. Apesar de que, em parte, chega a ser um atentado, né, daquilo que é a saúde da própria mulher, daquilo que é a própria integridade humana, né, mas não deixa de ser cultura. É cultura porque é um elemento identitário, identifica esse povo, e também é um meio, digamos, de adaptação, um método, digamos, como é que eu diria, um método de alguma forma, né, eles acharem que a mulher deve estar naquele estado e não no outro. Okay? Então, nesse caso, quando fazemos a leitura do Kuduro, não podemos olhar na questão do Kuduro ser errado, porque há indivíduos que dizem que o Kuduro não é cultura porque mostra uma degeneração naquilo que são os valores morais, daquilo que é a própria questão tradicional, né? Então, mas o Kuduro, se olharmos, o Kuduro, apesar de que inicialmente, né, ou depois de um período, começou a ter uma orientação mais delinquente, né? Começou a ser um instrumento em que delinquentes usavam para expressar aquilo que achavam, né? Para intimidar grupo, né? Isso é bem visível, né? Houve uma parte do vídeo que o Kuduro servia como um veículo de transmissão daquilo que era a violência e acontecimentos dos grupos. Mas houve um período em que o Kuduro serviu como um resgate, né? Houve muitos indivíduos que levavam uma vida não muito abonatória, né? Mas se viram no Kuduro como uma salvação. Houve indivíduos que saíram da delinquência e decidiram fazer música, decidiram seguir uma carreira musical. Quando falamos de cultura, estamos a falar exatamente de aspectos, de elementos que servem como referencial de um povo, que servem como elementos que vão identificar, né, ou apontar um certo grupo. Vão ser aspectos que vão diferenciar um grupo do outro. Vão ser aspectos com os quais um grupo se agarra e se expressa, né, de forma a se diferenciar daquilo que é a questão de outros grupos culturais. Já, por exemplo, para a história, principalmente naquilo que é o próprio contexto colonial, nós vemos que as motivações que tiveram na base daquilo que é o fenômeno colonial
não tiveram apenas aquela base política, aquela base econômica, como se vê, assim aparentemente, mas também houveram motivações, digamos, etnocêntricas, porque a partir do momento em que o português decidiu estigmatizar o próprio africano, decidiu considerar a língua do africano como um dialeto, como língua dos cães, como um indivíduo incivilizado, né? Foi porque até certo ponto ele achou que tudo quanto identificava o africano era péssimo, né? E não se igualava com aquilo que eram os seus próprios costumes. Então ele sentiu necessidade de através disso, aculturar o próprio africano, de aculturar o próprio angolano, porque ele achava esses aspectos negativos, bárbaros, e que não podiam se praticar diante daquilo que era a cultura europeia. E nós vimos, por exemplo, que no contexto angolano, o português usou políticas, né, para banir aquilo que era a questão identitária do grupo. Falo, por exemplo, da política da assimilação, falo também da política do indigenato. Sim, mais ou menos esses aspectos, né, que serviram como eliminação, né, da identidade do próprio povo angolano. Hoje, né, podemos fazer um exercício, digamos, cultural, daquilo que é a análise da cultura, do povo, se pode se enquadrar a cultura. Vimos que, num sentido, o Kuduro chega a ser um aspecto cultural por ser um elemento da cultura. Digo um elemento da cultura porque de forma isolada, um elemento que faz parte da cultura não pode se considerar cultura, deve se considerar elemento ou aspecto cultural. Então, o Kuduro por si só não chega a ser quando a saudade vem abraça a alma, o passado a mente recua. É tanta dor de cá na terra que às vezes penso em fugir pra lua. Cada passo que dou me perco e o sofrimento aqui é infinito. Não é justo eu amar o inferno e tentar conquistar o paraíso. Eu já fiz chorar muita gente já me fez chorar. Mas eu sou um ser diferente, tudo que sei é ser diferente. Eu sou senhor, pode me julgar. Faz aquilo tudo que eu canto, eu te digo, nada a ver com fama. Não faço negócio com o diabo, não conheço. Nessa perspectiva, os elementos que fazem parte desse repertório chamam-se elementos culturais. Então, o Kuduro, nesse caso, é um elemento cultural, por fazer parte daquilo que é um dos elementos da cultura, ou seja, um aspecto cultural por se encontrar dentro do repertório da cultura. Agora, no sentido lato, né, naquilo que é mais a questão identitária, na questão de expressão, na questão de servir como referencial de um grupo, né? O Kuduro é cultura, talvez eu tivesse dito isso antes de vistar a carta de alforria. Quando eu só queria ser eu e não ser o que essa gente queria. Nos cantores Deus me fazem falta, isso é pra ti, rei sombra linha. Vem comigo, volta a cantar, fazer comigo as últimas rimas.